te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Na manhã do dia seguinte, os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo e os educadores religiosos, ou seja, todo o conselho superior, chegou a uma decisão. Eles amarraram Jesus e o levaram para ser entregue a Pilatos. Pilatos perguntou a Jesus: "Você é o rei dos judeus?" Jesus lhe disse: "Você é quem está dizendo isso." Os chefes dos sacerdotes continuaram a fazer várias acusações contra Jesus. Pilatos lhe perguntou novamente: "Você não irá responder? Veja quantas acusações eles fazem contra você." Jesus não respondeu mais nada, o que deixou Pilatos muito surpreso. Naquela época, era costume, na festa da Páscoa, o governador libertar um prisioneiro escolhido pelo povo, qualquer um que eles escolhessem. Um dos prisioneiros era um homem chamado Barrabás, que pertencia a um grupo de rebeldes que tinha cometido assassinatos durante uma revolta. A multidão disse a Pilatos para libertar um prisioneiro, seguindo o costume. Pilatos perguntou para a multidão: "Vocês querem que eu liberte o rei dos judeus?" Ele sabia que os chefes dos sacerdotes tinham lhe entregado Jesus por inveja. Mas os chefes dos sacerdotes incentivavam a multidão para que eles pedissem a libertação de Barrabás. Pilatos lhes perguntou: "Então, o que eu devo fazer com aquele que vocês chamam de o rei dos judeus?" Eles gritaram: "Crucifique-o." "Por quê? Qual crime ele cometeu?" Pilatos perguntou. Eles gritaram ainda mais alto: "Crucifique-o." Querendo agradar a multidão, Pilatos libertou Barrabás, como eles tinham pedido. Primeiro, ele mandou chicotear Jesus e, depois, o entregou para ser crucificado. Os soldados o levaram para o pátio do pretório, onde chamaram toda a tropa. Eles colocaram um manto púrpura sobre ele e fizeram uma coroa de espinhos, que colocaram em sua cabeça. Então, eles diziam a Jesus: "Viva o rei dos judeus." Os soldados batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e se ajoelhavam diante dele, como se o estivessem adorando. Depois que pararam de zombar de Jesus, eles tiraram o manto púrpura e o vestiram novamente com as suas próprias roupas. Depois, eles o levaram para ser crucificado. Eles obrigaram um homem, que lá passava, chamado Simão, de Cirene, que estava voltando do campo, a carregar a cruz de Jesus. Simão era o pai de Alexandre e de Rufo. Os soldados levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira. Eles ofereceram a Jesus vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele recusou. Então, eles o crucificaram. Eles dividiram as roupas de Jesus entre si, jogando os dados, para decidir qual peça de roupa ficaria para qual deles. Eram 9 horas da manhã quando eles o crucificaram. Colocaram uma placa com a acusação contra ele, em que se podia ler: "O Rei dos Judeus." Eles crucificaram 2 ladrões com ele. Um ficou à sua esquerda e o outro, à sua direita. As pessoas que passavam ofendiam Jesus, balançando a cabeça e dizendo: "Ei, você afirmava que iria destruir o templo e o reconstruiria em 3 dias. Então, salve-se, desça da cruz." Os chefes dos sacerdotes e os educadores religiosos também caçoaram dele, dizendo uns para os outros: "Ele salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Se é realmente o Messias, o rei de Israel, então, desça da cruz, para que possamos ver e crer nele." Até mesmo os 2 ladrões que foram crucificados com ele o insultavam. Ao meio-dia, a escuridão cobriu toda a terra e durou 3 horas. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que significa: meu Deus, por que você me abandonou?" Algumas pessoas que estavam lá ouviram isso e disseram: "Ele está chamando Elias." Um homem correu e molhou uma esponja em vinagre. Ele colocou a esponja na ponta de um bastão e tentou dar isso para que Jesus bebesse. Ele disse: "Deixe-o sozinho. Vamos ver se Elias virá para tirá-lo daí." Então, Jesus deu um grito forte e morreu. A cortina do templo se rasgou em 2 partes, de cima para baixo. Quando o comandante romano, que estava lá na frente de Jesus, viu como ele morreu, disse: "Este homem era realmente o Filho de Deus." Algumas mulheres estavam olhando a uma certa distância. Entre elas, estavam Maria Madalena, Maria, mãe de José e de Tiago, o mais jovem, e Salomé. Elas tinham seguido Jesus e cuidado dele,
enquanto ele estava na Galiléia. Muitas outras mulheres, que tinham vindo com Jesus para Jerusalém, também estavam lá. Era sexta-feira, o dia antes do sábado. Quando a noite se aproximava, José de Arimateia, um membro do Conselho Superior, que também estava esperando pelo reino de Deus, teve coragem de falar com Pilatos e lhe pedir o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso por Jesus ter morrido tão rápido. Então, ele chamou o comandante romano e lhe perguntou se Jesus já havia morrido. Assim que ele teve a confirmação do oficial, deu permissão para José levar o corpo. José comprou um lençol de linho. Então, ele tirou o corpo de Jesus da cruz e o enrolou no lençol. Ele colocou o corpo em um túmulo que tinha sido cavado na rocha. Depois, rolou uma grande pedra, fechando a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus fora colocado. Marcos capítulo 15. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da tua palavra, o seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.